Olá, queridos alunos, espero que estejam tudo bem com vocês. Em breve nós estaremos todos juntos, se Deus quiser, mas hoje nós vamos iniciar esse formato de aula. Hoje em matemática nós vamos rever alguns assuntos que nós debatemos no decorrer do capítulo. Hoje nós iremos rever expressões numéricas, as expressões numéricas com números inteiros. Quando eu falo de números inteiros, eu tenho que lembrar primeiramente da minha tabelinha dos jogos de sinais, que significa mais com mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos e menos com menos, mais. Esse é meu ponto de partida, essa tabelinha que vocês têm aí, várias atividades sobre esse assunto. Depois nós estudamos as operações com números inteiros, que são elas adição e subtração. Para resolver essas operações eu preciso de duas regras: sinais iguais, soma e repete o sinal; sinais diferentes, subtrai e aplica o sinal do maior. Quando eu for resolver multiplicação e divisão, eu vou usar a minha tabela. Multiplica e faz jogo de sinal, divide, faz jogo de sinal. Muito simples. Quando eu for executar potenciação e raízes, existem as regras específicas para cada operação. Na potenciação, existe uma regra muito importante que diz o seguinte: número negativo de expoente par, o resultado fica positivo. Ou seja, se o número for negativo e o expoente for par, o seu resultado será positivo. Essa é a principal regra da potenciação. Na radiciação, existe uma regra importante. É impossível calcular a raiz de um número negativo. Por exemplo, se eu for calcular a raiz de mais 9, será mais 3. Se eu for calcular a raiz de menos 9, é impossível em Z. Por quê? Porque ele está negativo. Não calcula-se raiz de número negativo. Chegamos agora ao assunto de hoje, expressões numéricas. Aquelas regrinhas que vocês aprenderam lá nas séries iniciais. Quando eu for resolver uma expressão, primeiramente eu tenho que obedecer duas regras nesse caso. A regra dos parênteses, colchetes e chaves, depois as regras das operações. Quando eu for resolver uma expressão algébrica ou numérica, eu devo começar primeiramente pelo parêntese, depois pelo colcheto e, por último, as chaves. Primeiro parêntese, depois colcheto, por último chave. Quando eu for aplicar as regras referentes às operações, eu posso resolver primeiro as raízes e as potências, depois a divisão e a multiplicação e, por último, a adição e a subtração. Preciso respeitar essas regras. Primeiro parêntese, depois colcheto, por último chave. Primeiramente, as raízes e as potências, depois divisão e multiplicação, por último, adição e subtração. Aqui nós temos um primeiro exemplo para a gente praticar o que a gente acabou de rever. Eu tenho essa expressãozinha. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Eliminar esses sinais que estão em excesso. Então eu repito, menos 6, menos com mais, menos 6, sobre 2 ao quadrado, 4. Número negativo de expoente par passa a ser positivo. Menos 6 com menos 6, sinais iguais, soma e repete o sinal. 6 mais 6, 12, repetir o sinal. Sobre 4. 12 dividido para 4, 3. Menos com mais, menos. Então a minha resposta é menos 3. Agora a gente vai ver outros exemplos com expressões. Pessoal, nós vamos aplicar agora em mais alguns exemplos para a gente fixar essas expressões. Olha esse exemplo. Eu tenho raízes e potências. Lembra das regras? Vou começar por ela. Raiz de 36,
6, repito tudo, mais 2, mais, calculo a minha potência, 5 ao quadrado, 25. Número negativo de expoente par fica positivo, mais 25. Repito, vezes menos 4. Pronto. Agora eu tenho divisão e tenho multiplicação. Posso fazer primeiro a divisão que apareceu aqui, ó. 6 dividido para 2, 3. Mais com mais, mais. Lembrando que o sinal de mais eu posso colocar ou não. Agora eu irei fazer a multiplicação. 25 vezes 4 vai dar 100. Menos com mais, menos. Pronto, só fiquei com duas parcelas agora. Primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esses dois sinais. Mais 3, mais com menos, menos 100. Sinais diferentes, subtrai, aplica o sinal do maior. 100 menos 3, 97. O maior está negativo, menos 97. Tranquilo. Próximo exemplo. Eu tenho um exemplo um pouco maior. Eu vou fazer primeiramente o parênteses. Então, eu repito tudo. Abro chave, cocheto, parei. Cheguei no parêntese. Sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior. 5 menos 3, mais 2. Fechei o cocheto, vezes, menos 1. Fechei a chave, coloquei a minha potência. Agora eu vou focar em quem? No cocheto. Abri a chave, menos 1, mais. Vou abrir o cocheto novamente, porque eu tenho que fazer esse jogo de sinais. Menos 6, mais com menos, menos 2. Fechei o cocheto, vezes menos 1, chave ao quadrado. Agora eu vou eliminar meu cocheto. Abre chave, menos 1, mais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 6 mais 2, 8. O sinal está negativo, permanece negativo. Vezes menos 1, fecha chave ao quadrado. Só me restou a chave. Na chave eu tenho soma e multiplicação. Vou fazer primeiro a multiplicação, respeitando as minhas regras. Menos 1 mais 8 vezes 1, 8. Menos com menos, mais. Fecha o cocheto, eleva ao quadrado. Só me restou dois números. Vou fazer esse jogo de sinal. Abre chave, desculpe, menos 1, mais com mais 8, fecha chave ao quadrado. Para finalizar, sinais diferentes, subtrai 8 menos 1, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Então, 49 é o resultado da minha expressão. Se você seguir as regras que vocês já têm no caderno de vocês, olhar os exemplos que vocês têm, vocês não terão dificuldade na execução da atividade que vai ser proposta. Espero ter ajudado nas possíveis dúvidas. Até a nossa próxima aula.